entendido por que tinha acontecido aquilo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se aquela Bíblia talvez não chegasse até aquele homem que ainda acaba a vida dele, talvez, irmãos, aquele homem tinha morrido sem Cristo. É isso que eu quero dizer para você, irmãos, aleluia. Que Deus, Ele tem a forma dele de trabalhar. Que Deus, irmãos, você não compreende o que está acontecendo com a tua vida hoje. Quantos propósitos, quantas coisas que acontecem, que você faz e não acontece. Porque Deus, irmãos, Ele é soberano. Deus, irmãos, Ele é tremendo, aleluia. Ele sabe a forma dele trabalhar. A Bíblia nos diz, louvado seja o nome do seu irmão de Davi. Um homem, irmãos, aleluia, com estatura pequena. Ele não tinha, como eu já preguei aqui muitas vezes, ele não tinha porte de homem de guerra. Ele não tinha estatura, ele não tinha estudado, ele não tinha tido palestra para lutar contra o Golias. Mas o que aconteceu? Ele tinha Deus, ele tinha fé. Ele tinha fé, irmãos, que a vida dele poderia mudar. Irmãos, ele tinha fé que, aleluia, que aquele povo não seria humilhado. Ele tinha fé, irmãos, que a sua situação, aleluia, que aquele povo não seria envergonhado na mão de Golias. Irmãos, aquele menino deste tamanho, ele enfrentou aquele gigante, falou: quem é esse circunciso que afronta o exército de Deus vivo? Irmãos, ele dessa altura tão pequena, irmãos, aleluia, ele venceu aquela guerra. O que eu quero dizer nessa noite, aleluia, que você pode saltar a muralha, que você não é derrotado, não. Que nós, irmãos, somos mais do que vencedores, aleluia. Jesus, irmãos, aleluia, Ele tem prazer em nos dar vitória. Jesus, Ele tem prazer de me abençoar e te abençoar. Aí nós temos que usar nossa fé, irmãos, o povo lá fora. O meu irmão estava falando, dizendo assim: Silene, quantas pessoas aí fora é abençoado, quantos ímpios é abençoado aí fora. Eu tenho meu cunhado, irmãos, que ele é ímpio, mas ele recebe tanta vitória. Por quê, irmãos? Porque ele não tem medo. Ele acredita no seu potencial. Nós que somos servos de Deus, se nós, irmãos, que temos Deus à nossa frente, a Bíblia me garante, irmãos, em Isaías 45, que Ele vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortos, irmãos, aleluia. Nós, irmãos, limitamos a Deus. Imagina, nós temos Deus conosco, irmãos, e nós temos fé. Nós romperemos as muralhas. E eu quero contar aqui no meu testemunho, que eu estou muito feliz hoje. 6 meses atrás, eu estava numa luta, eu não era dizimista, que vergonha. E eu passei, eu falei assim: eu quero mudança na minha vida, vou ser dizimista. Eu entrei aqui na igreja e comecei a dizimar. E minhas coisas começaram a piorar, irmãos. Tudo começou a desandar. Verdade, mano, eu falo pra você por quê? Porque nós somos provados. Nós temos que ter discernimento. A gente parece que as coisas estão piorando, mas não. Deus, Ele tem prazer de abençoar. E Ele, quando eu comecei a dizimar, eu falei: meu Deus, parece que eu fiquei mais endividada. Parece que a coisa estava mais feia ainda. E aí, irmãos, eu fiz um propósito. Algumas pessoas aqui sabem, de 6 meses, de não comprar nada para mim. Eu queria chamar a atenção de Deus. Glória a Deus. Irmãos, porque todo mundo que me oferecia revista, cinto, sapato, tudo eu comprava. E aí, irmãos, eu falei assim: olha, eu quero chamar a atenção de Deus. Eu quero fazer algo que venha, quero que Deus... Irmãos, era uma bênção tão pequenininha. E eu falei: irmãos, parei de comprar, não comprava antitranspirante, não comprava creme de pele, não comprava nada. A única coisa que eu comprava só era para dentro de casa comida, para minha filha e presente que eu dava. Mas para mim, eu não comprava nada. Deus nos ama muito a irmã Francisca aqui para me abençoar de creme. Eu louvo a Deus pela irmã Francisca, que eu amo de coração. Não é porque ela me deu os creme não, mas eu amo de verdade. E ali, irmãos, minha mãe me dava antitranspirante. Teve a festa aqui da igreja. Eu não comprei uma roupa, minha mãe que me deu um vestido. Eu fui para um casamento, irmãos, não comprei nada. Um casamento da minha chefe, um casamento chique. Eu falei: eu não vou comprar. Irmãos, teve uma chuva tão grande. E lá minhas telhas voaram tudo. E a água caindo dentro de casa. Eu falei: não vou comprar. Eu estou no propósito durante 6 meses. Eu não vou comprar. E ali, irmãos, eu perseverando, irmãos, orando, eu falei: Senhor, Tu sabe, irmãos, eu vou falar isso aqui para a glória de Deus e para a vergonha de Satanás. Quando foi no mês de maio, eu estava devendo 5 mil reais de cartão de crédito. Eu estava, irmãos, só o sangue de Jesus. E eu comecei esse propósito, irmãos. Eu não desanimei. Irmãos, a dona Francisca levava me da Bom, da Natura, todo dia mandava voltar. Irmãos, eu não comprava nada, eu não comprei nada. Isso aqui é para a glória de Deus. O testemunho muito grande. E aí, irmãos, quando foi no mês de julho, eu quitei o meu cartão de crédito. A irmã Meira de Soreira sabe que eu não ganho essas coisas todas. E eu quitei meu cartão de crédito.
Irmãos, e aí, irmãos, eu fui. Irmãos, isso é para a honra e glória do nome do Senhor. Quando faltava um mês para terminar o meu propósito, eu comecei um jejum de um mês. Eu falei assim, vou terminar o meu propósito juntamente com o meu jejum. Eu comia 1h da tarde e só ia comer no outro dia. Eu quase não ia comer, mas eu falei, vou até o final. Isso aqui é para aumentar a fé de vocês, irmãos, porque eu queria vitória, eu queria mudança na minha vida. Aleluia. Porque, irmãos, Deus, aleluia, tem prazer em nos abençoar. Irmão, mas nós, irmãos, temos que fazer algo para Deus. Isso não é para me economizar, não, irmão. Deus sabe. Porque se eu fizesse para economizar, eu parava de comprar para minha filha, eu parava de comprar comida para dentro de casa. Mas era porque, irmãos, eu queria mudança para a minha vida. E eu falei, eu tenho que chamar a atenção de Deus. Eu quero mudança na minha vida este ano ainda. Irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor. Irmãos, Deus, irmãos, eu consegui um dinheiro. Aleluia, Deus me presenteou. Ele me foi ajuntando ali um dinheiro. E eu comprei o meu carro, irmãos. Aleluia, eu dei 11 mil à vista, irmãos. Isso é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Irmãos, eu fiz o meu portão lá de casa. Eu comprei o material tudo à vista. Paguei o pedreiro, não devo nada. Isso tudo à vista. Da onde surgiu? O nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus, Ele tem prazer na pessoa. Eu estou muito feliz, irmão, com o meu carro. E aí, irmãos, quando, irmãos, eu estava faltando uma semana para me terminar o meu propósito, apareceu uma proposta muito boa de carro. Minha mãe, não, minha filha, faz o seguinte, você transfere o seu dinheiro na conta da sua irmã, a sua irmã compra e depois finge que... Eu falei, não, eu vou esperar nem que passe essa proposta aí, mas Deus vai me trazer outra coisa melhor. E foi assim que Deus fez, irmãos. Então nós temos que pregar, irmãos, o que a gente vive, nós temos que viver de fé. E eu terminei meu propósito, irmãos, muito feliz, porque Deus hoje me presenteou com um veículo, irmãos, aleluia, uma prestação pequena. Eu consegui dar um valor alto, aleluia, na entrada do meu carro. Estou falando assim, não, é para a glória do nome do Senhor, porque nós limitamos o poder de Deus. E o Deus, irmãos, Ele tem prazer de dar vitória. Deus, Ele tem prazer de me dar vitória. Aí quando eu comecei esse propósito, quando eu comecei a passar o dia, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas é um rebuliço, mas você não pare, porque o migrador, o devorador, ele sai da tua vida e você vai receber vitória para a honra e para a glória do nome de Jesus. Quantos podem aplaudir a Jesus nessa noite? Glória a Deus. Aleluia, eu quero agradecer a oportunidade, porque eu não consigo mais pregar, em nome de Jesus, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Quando a irmã estava falando do testemunho dela, glória a Deus, do irmão dela que inclusive se abençoado. Irmãos, olha, na Bíblia tem um versículo, na Bíblia Sagrada, no capítulo, deu um branco agora, meu Deus do céu. Versículo 18 do capítulo 3 do livro de Malaquias. Lá tem escrito assim, e vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo. Mas se você viesse para cá, eu ia te dar um estudo e ia dizer assim, você ia ver a diferença do justo e do ímpio. Aleluia. Por que o ímpio é abençoado e o justo não é? Se você quiser ouvir porque eu vou falar porque. Não vou falar agora não, porque é muita coisa. Qual é a diferença? As pessoas não sabem distinguir a diferença. Mas existe uma diferença. Entre ímpio e justo, não é só porque o justo vai para o céu e o ímpio não vai. Não é não. É na situação financeira. Existe uma diferença. Por que os crentes, a maioria dos crentes está tudo com o nome sujo? E muitos ímpios não estão? Se você quiser vir um dia ficar desse inteligente, eu vou ver esse estudo. Para você ver. Então agora a secretária vai dar os avisos. Está acabando de filmar ali.